Alô, amigos da Minas, bom dia, uma bela manhã dessa quarta para todo mundo. Bom futebol, tem futebol hoje, teve ontem também, tem amanhã, tem todo santo dia para de Ferraço. Solução em ferragem armada, calhas e rufos. Você então vá na de Ferraço, na JK 170, não perca dinheiro, não perca tempo também não. Para você eu indico de Ferraço. Antes de falar de Cruzeiro Atlético, que jogam hoje e amanhã, vamos falar de Copa do Brasil, porque é a competição que já começa semana que vem ou daqui a 15 dias para o Cruzeiro, tá ok? Para o América, o Galo só na terceira fase. Ontem, depois do almoço, foi divulgada, foi sorteada a tabela da Copa do Brasil. São 92 times, é a maior competição do Brasil. Essa primeira fase são 80 times, 40 jogos. Então passam 40, é jogo único, tá ok? Passam 40 para a segunda fase. Como o pote A é o pote ranqueado, e são vários potes, são 40 confrontos, a gente vai falar aqui do pote A, fui sorteado batendo com o pote E, aí são os grandes times do Brasil, ranqueados, que começam desde a primeira fase, que são muitos jogos também, então são 40 jogos da primeira fase. Jogo único, na casa do pior ranqueado e o visitante joga pelo empate. Na segunda fase, que vai ter 40 times, então serão 20 jogos, segue jogo único, mas aí haverá o sorteio dos ranqueados, ok? Quem joga em casa, quem joga fora, aí para o sorteio. E empate é pênalti. Depois, na terceira fase, então vai entrar os outros times. Então, assim, começa com 80 times, 40 jogos, passam 40 times para a segunda fase. 40 times na segunda fase, são 20 jogos, classificam 20 times. 20 times vão se juntar a mais 12 times ranqueados da fase 16avos de final, totalizando 32 times. É nessa terceira fase que vão entrar os 8 times da Libertadores: Flamengo, Internacional, Atlético Mineiro, São Paulo, Fluminense, Palmeiras, Grêmio e Santos. Nessa fase vai entrar o campeão da Série B, a Chapecoense, o campeão do Centro-Oeste, a Copa Verde, é o Brasiliense, campeão da Copa do Nordeste, o Ceará, e o 9º colocado do Brasileirão, que é o Atlético do Paraná, que não vai disputar a Libertadores, sim, a Sul-Americana. Então, daí, mata-mata até chegar à grande final. A primeira fase, essa fase que começa já com o Cruzeiro, com a América, todo mundo, ela será disputada jogando no dia 10 e dia 17. Então, o Cruzeiro pode estrear quarta-feira, semana que vem, ou na outra quarta-feira. Vamos lá, então? Foi sorteio, hein? O pote A, vamos falar então da primeira fase, 80 times, 40 confrontos. Vamos falar todos, não, que não vai dar tempo, tá ok? Vamos falar daqueles dos 10 jogos principais dos grandes contra os times do pote E. Então, o pote A, o principal: Cruzeiro, Corinthians, Vasco da Gama, Botafogo, Bahia, Fortaleza, América Mineiro, Sport, Goiás, Atlético Goiás. São os times do pote A. Sorteados, então deu Cruzeiro contra São Raimundo, que é o time do pote E. É o mesmo adversário do ano passado, baita coincidência, o mesmo time do ano passado. O Cruzeiro joga lá em Roraima e pode empatar, que eles se classificam, ok? Na casa do pior ranqueado, o Cruzeiro, que é o melhor ranqueado, é pote A, joga pelo empate, Cruzeiro e São Raimundo em Roraima, na capital Boa Vista, lugar mais ao norte do Brasil, é o estádio Roraima, e então é Boa Vista, capital. O América vai jogar contra o 13 de Campina Grande, na Paraíba. A América então vai lá e se empatar, volta classificado. Os demais confrontos dos times do pote A: Botafogo contra o Moto Clube, então o jogo será no Maranhão. Corinthians contra o Salgueiro, o jogo será no Pernambuco. Vasco da Gama e Caldense estava no pote E, o jogo será em Poços de Caldas. Bahia e Campinense, jogo na Bahia, em Campina Grande. Fortaleza e Caxias, o jogo será em Caxias. Goiás e Boa Vista, Rio de Janeiro, o jogo será em Boa Vista. Sport, Juazeirense, na Bahia, será na Bahia o jogo. E o Atlético Goiás pega o Galvez, o Acre, então o jogo será no Acre. Cruzeiro, América, Botafogo, Corinthians, Vasco, Bahia, Fortaleza, Goiás, Sport e Atlético Goiás vão jogar pelo empate como visitante.
Os outros mineiros da competição estavam em outros esportes. O Uberlândia vai enfrentar o Luverdense. O jogo será em Uberlândia. Aliás, o jogo será em Uberlândia. Uberlândia tem que ganhar o jogo, ok? O ranqueado é o Luverdense. Tombense e o Nova Mutum do Mato Grosso. O jogo será no Mato Grosso. O Tombense joga pelo empate. Os mineiros da segunda fase, ok. Se passar Uberlândia, passar Caldense, passar Tombense, América e Cruzeiro, quem que eles vão pegar na segunda fase? Na segunda fase, lá para o mês de abril. Vamos lá então, o Cruzeiro, se passar agora, vai pegar Real Brasília ou América Rio Grande do Norte. América Mineiro, se passar, pega o Porto Velho ou Ferroviário do Ceará. A Caldense, se passar do Vasco, pega Tombense ou Nova Mutum. Uberlândia, se passar do concorrente dele, que é o Luverdense, pegará Mirassol ou o RB Bragantino. Então tá aí tudo da Copa do Brasil, repetido, Cruzeiro e São Raimundo, América contra 13, teremos também o Vasco contra a Caldense, Uberlândia e Luverdense, Tombense e Nova Mutum, tá certo? Então tá aí, meu amigo, o que tá valendo Copa do Brasil começa semana que vem, então, tá ok? E por falar em Minas Gerais, vamos então direto para falar do Cruzeiro que joga hoje à noite. O jogo será Mineirão, Cruzeiro volta ao Mineirão, jogo 9h30 contra a Caldense. O Cruzeiro empatou lá em Uberlândia. E a rodada então já hoje, nesta quarta-feira, 7 horas, Boa Esporte e Pouso Alegre, lá em Varginha. 7 horas, Coimbra e Patrocínio vão jogar no Independência. 7h15, Atlético e América vão jogar Juiz de Fora, porque não tem eliminação lá em São João del Rei. O jogo está na TV, no Premier. 8 horas em Patos, o RT e Uberlândia. 10h30, Mineirão, Cruzeiro e Caldense. Amanhã, 9 horas, em Tomos, o Tombense pega o Atlético Mineiro. O Cruzeiro, na verdade, já tem apenas uma alteração, até porque o Everton está na seleção brasileira sub-23, muito bom. O Ramon está voltando, então repete o time, exceção da entrada do Ramon. Fábio Cáceres, Ramon Manuel e o Alan Ruschel, Matheus Neres, Matheus Barbosa com o Massinho, William Potker, Rafael Sobis e Felipe Augusto. É o Cruzeiro do Felipe Conceição. A Minas hoje, 8 da noite, abre o jogo para Cruzeiro e Caldense. Narração Vitor de Castro, comigo, Ricardo Lasmar. Ricardo Lasmar está comigo também nessa manhãzinha de quarta-feira para falar exatamente deste Cruzeiro que ele hoje, o Ricardo, vai comentar. Alô, Ricardo, bom dia. Olá, bom dia para você ligado aqui na Minas nessa manhã de quarta-feira, manhã que marca a segunda rodada do Campeonato Mineiro, e o Cruzeiro recebe no Mineirão a Caldense. O Cruzeiro que deve ter algumas modificações aí, porque o jovem Everton, né, que está na seleção sub-18 treinando com a seleção, olha que chique, então ele foi convocado, então não está lá, então o Cruzeiro pode contar aí com a volta do Ramon, que teve aquela lesão, teve afastado pela Covid, né? A gente sabe que atleta, quando pega esse vírus, ele tem assim uma queda do seu rendimento físico, mas ele pode estar lá à disposição. E o Brock também foi regularizado no BID, né? O Eduardo Brock, então também é outro que pode aparecer no time do Cruzeiro. No mais, o Felipe Conceição deve manter o mesmo time, mesmo porque jogou bem lá contra o Uberlândia, né, na primeira partida, apesar do empate de 1-1. Mas o Cruzeiro foi um time que mostrou um esquema um pouco mais ofensivo, buscando mais o gol, jogando em vertical. E o Felipe Conceição vai aproveitar esse jogo no Mineirão, onde o Cruzeiro está mais acostumado a jogar, para manter o seu estilo, para aprimoração técnica, tática, física, entrosamento dos jogadores. É importante que ele mantenha a maioria dos jogadores que jogou contra o Uberlândia, seu time deve apresentar mais ou menos as mesmas características, só com essa mudança na zaga, não é? Talvez contando com a volta do Ramon, ou quem sabe até o Eduardo Brock possa aí fazer a sua estreia no Cruzeiro. O Cruzeiro, então, que também ficou sabendo essa noite de terça-feira, que vai enfrentar na primeira fase da Copa do Brasil o São Raimundo, lá de Roraima. O São Raimundo que o ano passado o Cruzeiro enfrentou na mesma fase e passou um aperto danado lá para empatar de 2-2, né, e se classificar na primeira fase da Copa do Brasil, porque o visitante tem essa vantagem, leva a vantagem do empate, então o Cruzeiro conseguiu lá. E é importante, o Cruzeiro está focado na Série B, montando o time para a Série B, mas é importante essas primeiras fases da Copa do Brasil. Os jogos devem ser 10 e 17 de março, né? Não sabe qual a data certa do jogo do Cruzeiro, porque é jogo único.
E a cada fase dessas primeiras aí, pinta uma graninha boa. O Cruzeiro precisa disso, todo time precisa, né? O Cruzeiro também. Então, se ele conseguir chegar aí mais para frente aí, quem sabe até nas oitavas da Copa do Brasil, né? A gente sabe que já fica um pouco mais difícil, que entra os outros times, né? Vamos falar assim, os grandes que estão aí, e o Cruzeiro está montando um time focado na Série B. Mas é importante esse jogo de hoje para que ele possa buscar cada vez mais o entrosamento, tá certo? O Ricardo volta daqui a pouquinho para falar do Galo. O Galo, aliás, a grande notícia é que praticamente contratou o técnico Cuca. Ontem, reunião, não foi depois do almoço, ela atrasou e acabou acontecendo um pouco mais tarde, lá em Curitiba. O Atlético fez a proposta oficial, um contrato de 2 anos para o Cuca. Claro que então está revelado o valor de contrato, essa coisa toda. O Cuca ficou, evidentemente, não vai responder na hora, mas vai dizer sim para o Atlético. É uma questão de tempo, porque o Atlético está de férias, o elenco do Atlético está de férias até domingo. Segunda-feira que vem é que o elenco atleticano vai se apresentar. Nesse momento, o time de transição com o time reserva está jogando o Mineiro. Vai jogar, aliás, amanhã contra o Tombense em Tombos, 9 da noite. Em Tombos, 9 da noite. Então, não há pressa. Os jogadores chegarão, terão o quê? Mais uma semana para exercícios, questão de pré-temporada, ou mini pré-temporada, essa coisa toda aí, já que o Galo vai estrear na Libertadores somente no dia 20 de abril, fase de grupos. Então, o que vai acontecer é que não há pressa, porque os jogadores vão estar aos poucos voltando, os grandes times do Brasil, Corinthians, Palmeiras, Flamengo, Internacional, todo mundo colocando o Sub-23, o time reserva, porque os jogadores vieram numa temporada muito complicada, estão de férias e irão para uma mini pré-temporada, essa coisa toda aí. Em função disso também, não há muita pressa não é para hoje ou para ontem, treinador do Atlético. O Galo tentou lá, o Renato Gaúcho disse não, o plano B seria mesmo técnicos portugueses, mas aí o Atlético acertando com o Cuca. Há uma situação assim, caso o Cuca não queira vir para o Atlético, aí sim o nome pós-Cuca seria Marcos Silva, um técnico português que fez um belíssimo trabalho no Braga de Portugal, está desempregado há muito tempo também, seria mais um português no Brasil. O Atlético é um camarada que conhece o Brasil, a realidade, conhece elenco, sabe que você não é Atlético. Aí o Cuca está na frente. Só se o Cuca não quiser. O que está acontecendo? Por que o Cuca já não está aqui em Belo Horizonte? O Cuca teve um cansaço mental no Santos, ele até entregou o cargo lá, porque não é só treinar o Santos, ele tinha que ser presidente, o Santos não tinha dinheiro para pagar salário, convencer o jogador a jogar com o salário atrasado, o Santos não pode comprar jogador por dívida junto à FIFA, então ele teve que trabalhar com o mínimo do mínimo e foi vice-campeão da Libertadores. Gerou um desgaste muito grande, porque ele não é acostumado a isso. Chegar lá, antes de dar para eleição, o cara fala, gente, olha, vamos jogar por amor à camisa, pelo nome de vocês, depois vamos receber. Não é essa a função do treinador. Marinho foi claro na entrevista, dizendo que o Cuca foi treinador, massagista, médico, psicólogo e presidente e diretor de futebol. O cara não aguenta. O Cuca, então, saiu por conta disso. E queria ficar até o final, esse ano todo descansando, mas aí tem uma proposta daquelas recusadas do Atlético. A proposta é recusável pelo elenco que o Atlético tem, pelo projeto do Atlético que é ganhar a Libertadores e ganhar a Brasileira esse ano. É um time que tem um poder financeiro espetacular. Time não. Tem 4 mecenas, né? que é complicado, os 4 R's, né? Renato Salvador, dono do Mater Dei, Ricardo Guimarães, dono do BMG, Meninho, Rafael e o Rubens, donos da MRV, e já colocaram a segunda empresa de Belo Horizonte, 300 milhões no Atlético. Ninguém investe tanto. O Cuca, então, olha, esse projeto que é interessante. O problema do Cuca é que ele tem a mãe, já bastante idosa, internada em Curitiba pelo Covid-19, e tem também a irmã mais velha, também internada por Covid-19. É uma semana, um prazo assim, para dar uma ajeitada na situação, para que ele possa dizer sim para o Galo. Podemos dizer que o Cuca treinará o Atlético Mineiro. Essa é a informação clara, já está tudo acertado, falta apenas o anúncio oficial, tá certo? Galo joga então com os meninos da base, com o time reserva, amanhã com o Tombense. De volta o Ricardo Lasmar para falar de Atlético e Tombense e essa questão do Cuca, jogo de amanhã. Ô Ricardo, volta pra gente então de novo. Falando agora do Atlético, o Atlético nessa terça-feira então teve a reunião com
o Cuca, né? O Atlético desistiu de esperar o Renato, porque também não sabe se no final das contas ele podia dar uma negativa, né? Então o Atlético já partiu para a segunda colocação, que seria o Cuca, né? Diz que tem outros nomes aí, chegou a ventilar o Daí Helma, Thiago Nunes, mas ficou com o Cuca mesmo, o Cuca que já tem identidade com o Atlético, todo mundo sabe o trabalho que ele fez aqui, foi vice-campeão do Brasil, do Brasileiro em 2012, campeão da Libertadores em 2013, e tem a grande maioria da torcida gosta dele, e alguns são contra, principalmente que esse problema que está passando no extracampo, a coisa que aconteceu na Suíça 24 anos atrás, quer dizer, é muito tempo. Eu acho que isso aí já está superado, no meu modo de entender. Não que a gente aprove, não que a gente ache que está certo, mas é uma coisa que ele já respondeu na justiça, não foi condenado por isso, teve lá uma condenação por outros motivos, pequenas, e então isso eu acho que não pode a pessoa ficar agarrada nesse tipo de coisa, não, mesmo porque toda pessoa que erra tem direito a uma segunda chance, tem direito a ser perdoado. E ele já demonstrou que o trabalho dele ultimamente, há muitos anos, é voltado para futebol, um trabalho sério, fez um trabalho muito bom no Santos no ano passado, que pegou o Santos uma terra arrasada, briga política, briga administrativa, briga financeira, problema de todos os tipos que pudesse ter. O Santos estava acontecendo de renúncia de presidente, aquela confusão toda, e levou o Santos à final da Libertadores, que não é pouca coisa. Perdeu no finalzinho lá, uma bobeira, mas quase que ele consegue um título da Libertadores. E vinha de um título brasileiro pelo Palmeiras. Então o trabalho do Cuca é um trabalho consistente. Ele é um cara que consegue formar jogadores, colocar os jogadores para jogar em posição certa, né? Com zagueiro é zagueiro, lateral é lateral, zagueiro não é armador, lateral não é meio de campo, né? Então o Cuca sempre consegue produzir um time bem compactado, um time que gosta de atacar, um time que mostra ser muito ofensivo. A gente espera que ele está apalavrado, está tudo acertado, ele pediu um tempinho para resolver alguns problemas pessoais de saúde, parece que da mãe dele e tudo, mas como os principais jogadores do Atlético, questão de folga, voltam só na segunda-feira, é provável também que ele venha por aí na segunda-feira que vem, na terça, para assinar o contrato. Ainda não está assinado, está apalavrado, acordado, e a gente espera que até 2022, né, até dezembro de 2022, e que o Cuca possa repetir aquela atuação que ele teve aqui no Atlético. Quem sabe esse ano o título brasileiro, né, levar o time, se ele chegar de novo na final da Libertadores, que coisa boa. Mas vamos aguardar aí para ver como é que o Cuca vai desenvolver. Mas eu acho que foi uma boa solução que o Atlético trouxe, uma solução chamada caseira, né, largar esse negócio de ficar trazendo técnico estrangeiro, e que pode dar muito certo aqui, tá certo? Um abraço a todos. Valeu, Ricardo. Gente, para fechar, alguém sabe Flamengo jogou ontem? Jogou. Flamengo em Nova Iguaçu, não tá na TV Globo, tá na TV Record, que, aliás, não passou o jogo. Tem direito e não passou. Teve direito e não passou o jogo a Record, tá ok? Então, hoje tá lá Botafogo e Boa Vista, tem Vasco e Portuguesa, e amanhã tem Resende e Fluminense. Pelo Paulistão, hoje tem Corinthians e Palmeiras. Palmeiras já é o domingo que vem, final da Copa do Brasil, e hoje joga com o Santos. Claro, time reserva, gente. Vai jogar entre as finais, jogo com o Corinthians. Só no Brasil está os tais estaduais. São Paulo pega a Inter de Limeira às 5 da tarde, o Santos pega a Ferroviária, Corinthians pega o Palmeiras, e vai assim tocando o barco. Fazer o quê? Esses times grandes, todos com os times reserva, é assim que a banda vai tocar. Então, nem São Paulo e nem Rio de Janeiro a TV Globo vai mostrar os estaduais. Vai ficar com streams, Rede TV, Rede Record, essa coisa toda aí. Copa do Brasil, sim, será do Premier. E o brasileiro também, da Série A, B, e C e D, serão mostrados pela TV Globo a partir de maio. É o futebol brasileiro. São 10 meses em que você pega 3 e joga no lixo com os estaduais nesse formato atual. Assim toca a banda no Brasil. A gente volta amanhã, pessoal. Aliás, voltamos hoje, né, na programação, e hoje, 8 horas, tem
Vitor de Castro, comigo, Ricardo Lasmar, Cruzeiro e Caldense, programação durante todo o dia na Rádio Minas, 7h30, TV Candidez, tem resenha esportiva. Um abraço, pessoal.